oitava parte da nossa série Vozes. E hoje nós vamos ver mais uma voz aí muito presente no nosso dia a dia, né? Uma voz que muitas vezes é confundida com outra coisa, e nós vamos ver então que além dela ser muito presente, ela está presente no meio de nós mesmo, né? É outra voz, como muitas que eu cito, que a gente não pode classificar assim como uma voz de pessoas do mundo, né? De fato é algo presente dentro da nossa vida e até mesmo dentro da igreja. Até como nós vamos ver também, presente com personagens bíblicos, né? Com pessoas, né? Que eram considerados homens e mulheres de Deus e que foram afetados por essa voz, e assim como eles, nós também precisamos tomar cuidados na nossa vida, né? Como a gente sempre está ministrando todas essas semanas dessa série, qual que é o segredo? É nos aproximarmos da voz de Deus e nos afastarmos das vozes do mundo, das vozes mundanas, das vozes malignas, né? E vamos a cada semana aprendendo um pouco mais a respeito dessas vozes, para que a gente, por quê? Né? Talvez alguns de vocês esteja assim se perguntando, por que aprender dessas vozes, né? Aprender primeiro, para a gente ter conhecimento, porque muitas pessoas que assistem as nossas lives acabam dizendo, eu fazia isso e não sabia, né? Eu dava ouvidos para essa voz e eu não sabia. Então, primeiro, para a gente ter conhecimento, né? Segundo, porque conhecendo a gente sabe identificar melhor quando ela começa a aparecer na nossa vida, através de alguém ou através de alguma situação. E enquanto mais rápido a gente identifica um problema, mais fácil a gente elimina ele, né? Então é importante sim aprendermos, mas é sempre mais importante nós entendermos que a voz de Deus, ela é a mais importante. Quanto mais perto eu tô dela, mais fácil eu consigo abafar todas as outras vozes, até porque quem abafa as outras vozes é a voz de Deus. Amém? E hoje nós vamos falar sobre a voz do preconceito. A voz do preconceito. E talvez você pense assim, preconceituoso eu? Preconceituosa eu? Jamais, pastor. Bom, vamos lá. Será? Né? Talvez é uma pergunta aí que você vai se fazer hoje, né? Talvez você esteja pensando assim, poxa, essa palavra não vai ser para mim não. Preconceito? Jamais. Eu não tenho preconceito nenhum. Bom, vamos ver. Vamos ver se não tem mesmo, tá bom? Primeiro ponto é a gente saber diferenciar, tá? Uma confusão muito comum, principalmente no Brasil, é confundir preconceito com racismo. Racismo é uma coisa, tá? Racismo é uma coisa que nós não vamos nem discutir hoje, porque não tem nada a ver com o nosso tema, tá? Nós vamos falar sobre preconceito, tá? E preconceito e racismo são duas coisas diferentes, tá bem? Então é muito importante a gente conseguir fazer essa distinção, tá? Entre as duas coisas. Porque muitas vezes quando nós ouvimos falar em preconceito, a gente liga uma coisa na outra. E óbvio que a gente vai dizer, não, eu não tenho preconceito, né? Mas quando a gente consegue distinguir, separar as duas coisas, entender o que é cada uma, a gente começa a observar melhor a questão do preconceito. Porque o preconceito, ele existe na área racial? Sim, com certeza. Mas existe, gente, infinitamente em muitas outras áreas que a gente muitas vezes não percebe, a gente não se atenta. E o objetivo da gente falar um pouquinho a respeito dessa voz, a voz do preconceito, é para que a gente possa identificar um pouco melhor, entender um pouco melhor e com certeza afastar isso das nossas vidas, porque é extremamente prejudicial para as nossas vidas, tá bem? Então, para romper essa questão do preconceito, a primeira coisa que a gente precisa entender é que nós, principalmente nós como cristãos, como cristãs, nós precisamos ser imparciais. Se tem uma coisa que a gente vê na palavra, inclusive a palavra mesmo descreve que Deus, ele não age com parcialidade, ou seja, Deus ele é imparcial. Deus
absolutamente imparcial. E nós também devemos ser imparciais, ou seja, nós não devemos fazer distinção de pessoas e de absolutamente nada. Na verdade, nós devemos ser imparciais, porque quando nós não somos imparciais em absoluto, ou seja, totalmente, a gente acaba fazendo julgamentos errados e a gente acaba agindo também de forma errada. Então, qual é a nossa grande dificuldade? Essa é a nossa grande dificuldade, de sermos absolutamente imparciais. E não somos imparciais em totalmente, justamente por conta de preconceito. Tá? Preconceitos existentes, pré-existentes em nossas vidas, nos nossos pensamentos e também nas nossas atitudes. E como eu disse para você, se nós observarmos bem, são coisas que muitas vezes a gente nem se dá conta. Muitas coisas que a gente nem se dá conta. Para isso, para a gente conseguir ilustrar, vamos para a palavra, né? E aí a gente vai perceber que isso está também embutido em nós cristãos, não é um privilégio de pessoas de fora, de pessoas do mundo, como nós chamamos, mas também acontece conosco, né? Cristãos, aliás, com algumas pessoas acontece até dessa voz gritar bem alto, tá? Vamos para a palavra? Atos, o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos 9 a 16. Atos, capítulo 10, versículos 9 a 16. Uma situação aqui, nós vamos falar um pouquinho a respeito de Pedro, tá? E olha só, Pedro, hein, gente? Um dos apóstolos, um dos mais destacados apóstolos, né? E nós vamos falar um pouquinho a respeito de problemas que Pedro teve por conta de preconceito. Não preconceito contra ele, mas o preconceito que Pedro mesmo tinha. Vamos lá? Vocês vão ver. Atos 10, de 9 a 16. No dia seguinte, enquanto eles viajavam e já estavam perto da cidade de Jope, Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Viu o céu aberto e um objeto como se fosse um grande lençol que descia do céu e era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Levanta-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: De jeito nenhum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez, a voz lhe falou: Não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes e em seguida aquele objeto foi levado de volta para o céu. Bom, temos aqui um relato onde Pedro, o apóstolo Pedro, passa por uma experiência, e não uma experiência qualquer, uma experiência incrível. Pedro está no terraço de uma casa, ele está orando, e ali a palavra diz que ele estava com fome, mas ainda estavam preparando a comida que ele ia comer. E enquanto ele orava e esperava, ele passou por uma experiência incrível. Deus deu uma visão para Pedro. Olha que coisa gostosa, né? Você está orando e Deus te dá uma experiência, uma visão. Que coisa incrível, né? Só que nessa experiência algo não aconteceu do jeito que deveria acontecer, vamos dizer assim. E um destaque, essa experiência aconteceu e a palavra ali, o versículo, ele enfatiza que foi um momento de êxtase, ou seja, foi uma experiência de fato muito forte para Pedro. Muito forte, chamou muito a atenção dele, mexeu muito com ele. Deus mostra algo para Pedro, algo novo para Pedro, e aliás, né, vamos pensar aqui, né? Tudo que a gente pede para Deus, não é isso? Deus nos mostre algo novo,
nos dê algo novo, nos mostre algo novo. E Deus estava exatamente fazendo isso para Pedro, mostrando algo novo para Pedro. Por que eu digo que era algo novo? Porque era algo do qual ele, como um judeu praticante, né, não vivia, não experimentava. Porque no lençol apareceu, como a palavra disse, toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E esses animais que apareceram no lençol eram animais que na antiga lei mosaica, na antiga lei de Moisés, eram animais que eram considerados impuros, animais que não eram próprios para comer, para o consumo. Então, o que era para ter sido algo revelador para Pedro e de entusiasmo, nossa, é algo novo, porque todos esses animais que eu estou vendo no lençol não era permitido que a gente comesse, por uma questão de pureza espiritual. Né? Por uma questão de pureza espiritual. Como esses animais eram considerados pelos judeus impuros, então era uma questão de pureza espiritual não comê-los, né? Se abster desses alimentos. Então era uma questão de pureza, não comer, né? Já que eles eram considerados impuros. E então, qual deveria ter sido a reação de Pedro, já que Deus está dando algo novo para ele? Era ele ver aquilo, e sobre a ordem de Deus, qual foi a ordem de Deus? Deus deu uma ordem ali para ele: mate e coma. Deus deu uma ordem para ele: mate e coma. A reação natural de Pedro teria que ser: uau, algo novo Deus está nos dando, algo novo Deus me presenteou. Agora aquilo que eu não podia fazer é lícito, né? Está sendo permitido por Deus, porque Deus purificou esses animais que eram considerados impuros, o Senhor purificou. Então agora nós podemos comer esses animais. Mas a reação de Pedro não foi essa. A reação de Pedro qual foi? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Ele falou. Detalhe, porque ele responde assim: não, de jeito nenhum, Senhor. Ou seja, Pedro tinha completa consciência, tinha completa ciência de que quem estava falando com ele, quem estava dando aquela visão para ele, era o Senhor, era Deus. Certo? Então ele não imaginava que poderia estar sendo confundido pelo inimigo ou por qualquer outra coisa, né, pelos pensamentos da sua própria cabeça. Ele tinha total consciência de que era Deus que estava dando aquela visão para ele, estava dando aquela experiência para ele. Mesmo assim, ele se negou. Detalhe, né? É Pedro, né, gente? E não bastava negar uma vez, ele tinha que negar 3 vezes, né? De novo, Pedro e o 3 perseguindo ele, né? E por 3 vezes, Deus dá ordem para ele. Por 3 vezes, Deus confirma. Ele fala: coma, mate e coma. Depois ele repreende Pedro: Pedro, não torne impuro aquilo que Deus purificou. Deus é incrível. Por quê? Como eu sempre falo, e vou continuar repetindo para o resto da minha vida, Deus não faz nada por acaso. Deus estava mostrando um preconceito de Pedro. Deus estava mostrando ali um preconceito de Pedro, porque essa frase de Pedro, de jeito nenhum, Senhor, é uma frase que demonstra um preconceito de Pedro com relação a quê? A religiosidade de Pedro. Pedro ali, ele se fechou no preconceito da religiosidade. E eu disse para vocês que eu ia mostrar biblicamente que sim, nós cristãos e cristãs muitas vezes ficamos presos no preconceito, em preconceitos. E um dos preconceitos que existem é esse, o preconceito da religiosidade. E Pedro aqui se prendeu. Ele se prendeu nesse preconceito. Mas observe que parece
que isso já era algo forte e grande, mas o que era forte mesmo ainda estava por vir, porque essa primeira experiência que Deus mostrou para Pedro era para mostrar um preconceito natural que ele tinha, era para mostrar, Pedro, tá vendo esse preconceito natural que você tem? Eu vou te mostrar, através desse preconceito natural, que você tem um preconceito espiritual. Fica prestando atenção, Pedro. Presta atenção, que eu vou te mostrar, você acabou de me mostrar que você tem um preconceito natural, e eu vou te mostrar que esse preconceito natural você transforma num preconceito espiritual. Fica observando, Pedro, que eu vou te mostrar. Olha que coisa incrível. Muitas vezes a gente não percebe. Sabe quando a gente tem uma experiência bacana com Deus? Sabe quando a gente ouviu uma mensagem, como acontece muito, eu escuto muitas pessoas falando isso. Pastor, nessa mensagem Deus falou em especial comigo. Preste muita atenção nisso. Porque muitas vezes que Deus, de todas as vezes, né, que Deus nos dá uma experiência bacana, que Deus nos dá uma visão legal através da revelação de uma palavra, ou muitas vezes através até de um louvor, do momento de louvor, que Deus dá uma experiência legal, Deus vai provar algo de nós mesmos para nós. Ele vai provar algo de nós mesmos para nós. E é exatamente isso que Deus está fazendo com Pedro. Deus não deu aquela visão para ele só para ele ter uma experiência legal. Na verdade, Deus deu aquela visão para Pedro para mostrar para Pedro um problema de Pedro. E essa visão, na verdade, era só a primeira parte de toda a experiência que Deus estava preparando para Pedro. Então, primeiro Deus mostrou, tá vendo, Pedro, você tem um preconceito. Você tem um preconceito que vem da tua religiosidade. Essa questão dos animais. Eu já tinha tornado puro, eu já havia purificado os animais. Você nem deveria ter questionado. Eu só estava te mostrando. Estava te presenteando com essa novidade de vida. Porém, você, preso à sua religiosidade, preso ao seu preconceito, você não está atendendo a minha ordem. Você não está atendendo a minha ordem. Bom, a gente precisa lembrar então que os animais eram um símbolo negativo para os judeus. Né? Os animais eram um símbolo negativo. Por que eu falei essa frase? Vocês já vão entender, tá? Já vão entender porque isso vai fazer todo o sentido, tá? Entendendo que aqueles animais que apareceram no lençol eram um símbolo negativo, então a gente precisa então entender o conceito de preconceito. Olha que louco! Entender o conceito de preconceito, tá? O que é preconceito? Tá? Eu até vou ler, tá, a frase aqui que eu escrevi. Preconceito é um conceito que foi estabelecido de antemão, ou seja, anteriormente, e que não se dobra diante de argumentos, pois é sustentado por tradições e ou dogmas. Vou repetir para você gravar. Preconceito é um conceito que foi estabelecido de antemão e que não se dobra diante de argumentos, pois é sustentado por tradições e ou dogmas, né? Então, do que se trata o preconceito de Pedro de comer aqueles animais? Se trata de um conceito que ele já tinha anteriormente, porque esse conceito vem desde a lei de Moisés, né? A tradição judaica, né? E como eu disse aqui, que não se dobra diante de argumentos. Gente, quem estava argumentando com Pedro? Era nada mais, nada menos que Deus. Se fosse outra pessoa, né? Se fosse Tiago, se fosse João, se fosse Paulo, né? A gente poderia falar, eram visões diferentes. Paulo pensava de um jeito, Pedro pensava de outro. Já que a gente lembra, né? Pedro era um cara muito raiz, né? O negócio dele era, a salvação é para judeu. Nós já vamos ver isso aqui já, tá? E Paulo já era o cara dos gentios, né? Então, se fosse Paulo e Pedro ali discutindo, a gente poderia falar, não, é que Pedro era um cara mais territorialista, né? Era um cara mais raiz, então ele puxava para o lado judaico, e Paulo já era um cara mais dos gentios, dos estrangeiros.
Então ali estavam discutindo ali forma de pensar, né? Mas não. Pedro estava discutindo com o próprio Deus. Com o próprio Deus. Quem estava dando argumentos era Deus. Mas você percebe que um conceito pré-estabelecido, ou seja, um preconceito, ele não se dobra nem diante de argumentos. Pedro não se dobrou nem diante dos argumentos de Deus. Aí você pode pensar assim: nossa, Pedro, que vergonha que eu estou sentindo de você. Talvez você esteja pensando assim: bom, deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia é a palavra de Deus. E eu conheço muito crente que quer discutir com os argumentos bíblicos. Que não concorda nem quando a Bíblia bate na cara dele ou dela. Está escrito, está ali. A Bíblia é a palavra de Deus. É Deus falando. E muitas pessoas não se dobram diante dos argumentos bíblicos. Por que não? Preconceitos. Preconceito. Cuidado. Muito cuidado. Porque muitas vezes a voz do preconceito está falando mais alto que a voz de Deus. Do que a voz de Deus. E ali com Pedro, isso estava acontecendo. Pedro sofreu um choque, sim. Por quê? Era uma tradição. Era um dogma, né? Era uma tradição. Hoje a gente poderia usar o termo doutrina, era uma doutrina, né? Como a gente vê várias doutrinas aí em várias denominações, em várias igrejas. Algumas que remontam até mesmo o judaísmo e outras que foram criadas dentro de interpretações bíblicas, né? Não vou entrar aqui em mérito nenhuma, tá? Só quero que você pense e expanda, faça mesmo expandir o seu pensamento, tá bem? Quero te fazer pensar, que é o que Jesus gostava muito de fazer e eu também gosto. Então, entendendo o conceito de preconceito, a gente já começa a perceber como a gente pode trabalhar isso na nossa própria vida. Será que eu não me fecho diante de argumentos bíblicos por conta de conceitos que eu já estabeleci lá de trás, por questões de tradição, de dogma, de doutrina, de costume, né? De costumes, né? Quantas vezes, né, pastores, eu escuto muitos pastores falando a respeito disso, eu já escutei isso também, né? De coisas que muitas vezes você quer mudar, fazer diferente na igreja, e aí vem muitas vezes pessoas, não, mas antigamente era assim, sabe assim? O tradicionalismo, o saudosismo, né? Porque remonta ao passado, remonta à tradição, tá fechado, tá fechada dentro de um parâmetro de religiosidade, né? É claro que a gente tem que tomar cuidado com o modernismo, né? A gente não pode ir para nenhum extremo, mas a gente tem que viver à luz da palavra. À luz da palavra. A mesma palavra que nos alerta contra modismos é a mesma palavra que nos alerta contra o tradicionalismo. Porque tradição, ela é importante, porque a tradição nos lembra o passado para fazermos o novo. Né? Agora, o tradicionalismo é aquilo que quer nos pegar aqui no presente e nos levar para o passado. Deus não quer isso. Né? Ele quer sempre novo, ele traz o novo, mas dentro daquilo que está estabelecido na sua palavra. Amém? Bom, isso acontece muito nos nossos dias de hoje, né? Quando nós assimilamos coisas, nós assimilamos muitas vezes coisas por padrões já pré-definidos por nós, né? Muito do que a gente considera certo e errado tem dentro de nós aquilo que a gente já pré-definiu como certo e errado por coisas que já vêm lá de trás. É necessário que nós tenhamos a mente aberta, assim como Romanos 12:2, né? A transformação através da renovação da mente. Nós não podemos ficar presos, nós precisamos abrir a nossa mente porque a palavra tem muita coisa para nos ensinar. Se você considera que você não aprendeu tudo da palavra de Deus, então você não pode se fechar às coisas.
Nós não podemos nos fechar às coisas. A gente não aprendeu tudo ainda. Deus está sempre nos ensinando. A gente vai aprender. Se nós estivermos abertos a aprender, nós aprenderemos até o nosso último dia de vida. Nós vamos estar aprendendo. Nós nunca vamos aprender tudo. Isso se nós estivermos abertos a aprender. Só está aberto a aprender uma pessoa livre de preconceito. Ou seja, só está aberto a aprender e a crescer uma pessoa que não estabelece os seus conceitos, né, pré-definidos e se fecha a eles. Nós precisamos estar abertos aos argumentos. Obviamente, os argumentos de Deus. Os argumentos da palavra de Deus. Aquilo que realmente vem da voz do Senhor, da voz de Deus. E isso, a forma muitas vezes como nós vivemos e essa forma muitas vezes fechada que nós temos, muitas vezes acaba demonstrando e expondo, na verdade, a nossa imaturidade, né, de como nós precisamos amadurecer, né, nós realmente precisamos amadurecer. Nós não podemos nos fechar a certas questões, porque isso vai justamente nos prender aos preconceitos, né? E não permitindo a ação de Deus. Como a gente vai ver agora, que se Pedro tivesse se mantido fechado, porque a história de Pedro aqui continua, né? Se Pedro tivesse se mantido fechado, veja só o que ele ia perder e também o que o reino ia perder. Então vamos continuar aqui, né? Antes, eu só queria demonstrar como não é privilégio de uma ou de outra pessoa ser travada, bloqueada por conta de preconceito. Jesus também sofreu em cima de preconceito. Quer ver? João, capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, versículos 45 e 46, diz assim: Felipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Então, Natanael perguntou: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Felipe respondeu: venha ver, ou vem e vê, dependendo aí da tradução. Mas a questão é, Felipe vai até Natanael e conta as boas novas para Natanael. Natanael, nós encontramos o Messias, aquele de quem Moisés escreveu. Nós encontramos ele. Ele é Jesus, o Nazareno. Aí Natanael, cheio do seu preconceito, né, fala: mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Por quê? Nazaré era uma região de onde as pessoas de fora de Nazaré olhavam com maus olhos a região de Nazaré. É só você pensar aí, pensa na cidade que você mora, sempre tem uma região da cidade que as pessoas falam assim: rapaz, lá é feio, não é? Toda cidade é assim. Sempre tem uma região em que um bairro, uma região em que as pessoas falam assim: rapaz, lá é feio, né? E quando você pergunta para alguém: onde você mora? Ah, eu moro no bairro tal, né? Fala: vixe, né? Quer dizer, o preconceito está estabelecido. O preconceito já está estabelecido. Se a região é feia, muitas vezes a gente já vai considerar que qualquer pessoa que venha de lá não pode ser boa. É ou não é verdade? Tem ou não tem preconceito? Né? E aqui Jesus está sofrendo preconceito por causa disso. Por quê? Porque ele veio de Nazaré, ele era de Nazaré, né? E sendo de Nazaré, as pessoas logo já tinham um preconceito com relação a Nazaré. Então qualquer pessoa que viesse de Nazaré, para eles, Nazaré, rapaz, lá não tem coisa boa. Então Natanael, já cheio do seu preconceito, já falou isso. Bom, mais uma vez em que Jesus sofre preconceito. João também, Evangelho de João, capítulo 7, versículos 50 a 52, diz assim: Nicodemos, um deles, que antes tinha ido conversar com Jesus, perguntou-lhes: será que a nossa lei condena um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez?
eles responderam: por acaso também você é da Galileia? Examine e verá que da Galileia não se levanta profeta. Certo? Então, novamente, Jesus sofre aqui um preconceito por ser galileu, da região da Galileia. Galileia era uma região, né? Então, por ser galileu, por ser da região da Galileia, então Jesus aqui acaba sofrendo novamente preconceito. Vamos lembrar que o mesmo Nicodemos, que agora está defendendo Jesus, tinha um preconceito contra Jesus. Por quê? Aqui foi depois que Nicodemos se encontrou com Jesus. Você viu ali no começo do texto, né? Ó, Nicodemos, um deles, que antes tinha ido conversar com Jesus, perguntou-lhes. Então, lembram daquela história onde Nicodemos vai se encontrar com Jesus para conversar com Jesus, né? Então, Nicodemos vai e se encontra com Jesus. Só que como que ele se encontrou com Jesus? Escondido. Ele pede para se encontrar com Jesus escondido. Por quê? Porque Jesus era mal visto pelas outras pessoas do círculozinho de amizade de Nicodemos. Então Nicodemos pede para se encontrar com Jesus escondido, para que ele não fosse visto em público com Jesus. Ou seja, ele queria ver Jesus, mas ele tinha um preconceito. Ele tinha um preconceito. É claro que ali conversando com Jesus, a vida de Nicodemos mudou. Até porque Jesus mesmo falou para ele, né? Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Né? E ali eles conversando, Nicodemos foi entendendo e Nicodemos então começou a ver Jesus com outros olhos. Por quê? Porque conversando com Jesus, ele começou a ouvir a voz de Jesus e começou a parar de ouvir a voz do preconceito. Nicodemos tirou então o preconceito que ele tinha sobre Jesus, ele tirou o preconceito que ele tinha sobre Jesus. E ali, Nicodemos conversando com os outros, né, sacerdotes ali, ele está tentando fazer a mesma coisa. Gente, a gente não deveria ouvir ele, nós não podemos ter preconceito com relação a ele, né? Eu vou traduzir aqui. Mas aí eles demonstram que eles têm muito mais preconceito ainda, né? Dizendo, mas será que você é galileu também? Né? Quer dizer, eles não só... Olha como o preconceito é uma coisa perigosíssima, né? Como o preconceito é uma coisa extremamente forte e perigosa. Porque... eles não só tinham um preconceito com relação a Jesus, como só o fato de Nicodemos tentar argumentar já fez com que eles começassem a ter preconceito contra Nicodemos. Quando eles dizem assim, será que você também é galileu? Será que, vamos dizer assim, né? Será que você está virando a casaca, Nicodemos? Será que você está passando para o outro lado? Algo assim, sabe? Tamanho o preconceito. Tamanho o preconceito, né? O preconceito deles era tão grande que já estava tentando contaminar novamente Nicodemos, né? E ali, não só o preconceito deles com relação a Jesus e aos galileus, né? Aqueles que vinham, né? Da Galileia, mas também usaram isso até como uma forma de ofender Nicodemos. Será que você também é galileu? Ou seja, eles estavam usando isso mesmo no sentido pejorativo, numa forma de querer ofender Nicodemos. Se você defende um galileu, nós também vamos te considerar um. Como uma forma mesmo de ofensa. Tamanho o preconceito deles ali. E as pessoas, de uma forma geral, elas têm a tendência de tributar em coisas, né? E em lugares um valor espiritual. As pessoas têm a tendência de tributar em coisas e em lugares, e até mesmo em pessoas, um valor espiritual. Porque observa que eles disseram assim, o Nicodemos, presta atenção, da Galileia não vem profeta. Quer dizer, eles limitaram, como não havia profetas da Galileia, eles limitaram a dizer, é impossível vir. Olha como se limita a ação espiritual, se limita a ação de Deus. Humanos, pessoas, limitando a ação de Deus. E isso é muito perigoso, porque é o ponto onde eu quero chegar. Que muitas vezes as pessoas, nós, os humanos, queremos limitar a ação de Deus e dizer como Deus faz as coisas. Como ele tem que fazer, como ele tem que agir, como ele tem que trabalhar.
né? O que eles estavam dizendo para Nicodemos era isso. Ô Nicodemos, da Galileia não vem profeta. Quem estabeleceu isso? Que da Galileia não vem profeta? Foi Deus? Deus disse isso na palavra? Não. Quem estabeleceu isso? Foram eles. O preconceito deles com relação àquele lugar estabeleceu que lá, eles mesmos estabeleceram que de lá não poderia vir. Que de lá não poderia existir um profeta. E muitas vezes a gente observa isso hoje, no nosso dia a dia. A gente estabelece isso. Ah, eu vou em tal lugar. Por quê? Ah, porque lá a coisa está acontecendo. Ah, eu não vou em tal lugar. Porque lá eu não acredito que Deus vai agir, não. Lá eu não acredito que Deus vai fazer, não. Nós tributamos às coisas e aos lugares o valor espiritual. Assim como esses fariseus, esses sacerdotes, estavam também fazendo. E aí a gente entra nesse ponto, o impedimento ao avanço do reino de Deus. Quando o preconceito impede o avanço do reino de Deus. E várias vezes a gente vê isso acontecendo até mesmo com Jesus. Naquela passagem que Jesus vai para um determinado lugar e lá ele vai pregar, e a palavra de Deus diz assim que Jesus ia realizar muitos milagres ali, mas não realizou por causa da incredulidade, por causa da incredulidade do povo. A palavra de Deus diz que ele chega lá para pregar e ele está pregando e as pessoas estão amando a mensagem dele, mas quando um deles reconhece ele e diz assim, mas peraí, esse aí não é o carpinteiro, filho do carpinteiro? Esse aí não é Jesus, o carpinteiro, filho de José carpinteiro? Percebe? Olha como é o preconceito. Olha como é o preconceito. Até alguém reconhecer que ele era o carpinteiro, filho do carpinteiro, estava todo mundo maravilhado com o que ele estava falando. A partir do momento que reconheceram que ele era o filho do carpinteiro, eles esqueceram todas as maravilhas que ele estava pregando, que ele estava falando. E focaram em pensar, o filho de um carpinteiro? O filho de um nazareno? Isso aí não dá nada não. E aí então diz que Jesus foi embora de lá sem realizar muitos milagres que ele ia realizar por conta da incredulidade do povo. Incredulidade que veio por conta do preconceito. Um conceito já pré-estabelecido por eles, que uma pessoa humilde não poderia ser usada por Deus. Que uma pessoa vindo de um determinado lugar não poderia ser usada por Deus. Que tinha que ser uma estrela, né? Tinha que ser um artista gospel famoso. Tinha que ser um cara com muitos seguidores. Tinha que ser alguém com fama, com um nome, para que a coisa pudesse acontecer. Não um cara humilde. Não um cara que veio de um berço humilde, nem de berço foi, né? Foi de manjedoura, né? Não um cara de um berço, de uma origem humilde. Preconceito. O preconceito, ele impede o avanço do reino de Deus. Pelo menos naquele lugar. Aonde há o preconceito, há o impedimento do avanço do reino de Deus. E nós vemos isso com o próprio Jesus. Porque a gente pode dizer assim, não, mas é que fulano foi fraco. Não foi por causa do preconceito das pessoas, é que fulano foi fraco. Agora, você vai me dizer que Jesus é fraco? Por isso que eu já usei o exemplo de Jesus. Você vai me dizer que Jesus é fraco? Acho que não. Se impediu até a ação de Cristo, quem dirá de nós? Quem dirá de nós? Cuidado, irmãos e irmãs. O preconceito, ele impede a ação de Deus. E Deus mostrou para Pedro o preconceito natural que ele tinha para revelar o preconceito espiritual. Vamos continuar ali com Pedro. Nós lemos Atos 10, de 9 a 16. Agora a gente vai ler o 10, do 17 ao 20, que diz assim: Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão,
pararam junto à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, que também é chamado de Pedro. Enquanto Pedro meditava a respeito da visão, o Espírito lhe disse: estão aí 3 homens à sua procura. Portanto, levante-se, desça e vá com eles, sem hesitar, porque eu os enviei. Tá? E é muito interessante. Não sei se você tiver com a Bíblia aberta, na minha versão está escrito aqui sem hesitar. Em outra versão está assim, sem duvidar. Tá? Então, desça e vá com eles sem duvidar, porque eu os enviei. Porque Deus usa essa expressão para Pedro, sem hesitar ou sem duvidar. Já nós vamos entender. Vamos continuar aqui, do 27 ao 29, versículos 27 a 29. Diz assim: falando com ele, Pedro entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu dizendo: vocês bem sabem que um judeu está proibido de se juntar a um gentil, ou de entrar na casa dele. Mas Deus me mostrou que não devo considerar ninguém impuro ou imundo. Por isso, uma vez chamando, vim sem vacilar. E agora pergunto: por que motivos vocês me mandaram chamar? Por que motivo vocês mandaram me chamar? Olha que coisa incrível, né? A gente vê a resposta aqui, né? Por que o Espírito Santo, por que Deus falou para Pedro, né? Vá, desça e vá com eles, sem duvidar, sem hesitar. Porque Pedro não sabia, mas aqueles 3 homens que estavam ali eram gentios, não eram judeus, eram estrangeiros, enviados por Cornélio, outro estrangeiro. Cornélio era um soldado romano, né? Cornélio então era romano, enviando outros estrangeiros até Pedro, para que Pedro fosse lá pregar para eles, um judeu, né? Indo lá pregar para gentios. E não um judeu qualquer, mas um judeu que não queria que a salvação fosse estendida para os gentios. Pedro tinha uma resistência. E essa resistência de Pedro era o preconceito espiritual dele. Que eu disse para vocês, Deus mostrou um preconceito natural, que era com relação aos alimentos, né, aos animais, para mostrar para Pedro que ele tinha um preconceito espiritual. Porque da mesma forma que eles consideravam aqueles animais impuros, os judeus também consideravam que os estrangeiros eram impuros, eram imorais, ou seja, eles não teriam direito à salvação. Só que Deus, falando com Pedro, já estava demonstrando isso para Pedro. Pedro, lembra que Deus falou para Pedro sobre o lençol? Pedro, sobre os animais? Pedro, aquilo que Deus purificou, não torne imundo. Não torne imundo aquilo que Deus purificou. A visão do lençol não era só para mostrar, tá liberado comer. Tá liberado comer tudo e qualquer coisa. Tá liberado comer. Era a primeira parte daquilo que Deus queria mostrar para Pedro. Pedro, todos têm que ter acesso à salvação. Você não pode ter preconceito contra pessoas, contra nações. A salvação é para todos, Pedro. Para todos aqueles, obviamente para todos aqueles que aderirem, né? Para todos aqueles que receberem a palavra de salvação. Então Pedro, ele teve uma experiência maravilhosa. Pedro teve uma experiência maravilhosa e aí a gente precisa fazer uma pergunta. E se Pedro tivesse mantido o seu preconceito e não tivesse atendido aqueles homens porque eles eram estrangeiros? Eu não vou ler aqui, mas o texto diz que Pedro pregou lá na casa de Cornélio e todo mundo que estava lá se converteu, foi batizado e o Espírito Santo desceu naquele lugar e se manifestou nas pessoas. A experiência ali foi inacreditável. Depois dá uma lidinha, fica de tarefa para vocês, depois dá uma lida ali. Continua ali o Atos 10.
Ali naquela casa houve uma experiência maravilhosa, as pessoas se converteram, foram maravilhadas, mas deixa eu te falar uma coisa. A pessoa que se converteu de verdade naquela casa foi Pedro. Porque olha a diferença, gente. Jesus já tinha ressuscitado nesse contexto aqui. Jesus já estava no céu, já tinha ressuscitado. Os apóstolos, né, já eram os caras, já estavam pregando, trabalhando, e a igreja primitiva já estava avançando, né? Mas Pedro ainda era um cara preconceituoso. Ainda era um cara que tinha problemas com relação à voz do preconceito. Era uma voz que ainda falava aos seus ouvidos. Ali, todos os que ouviram Pedro pregando se converteram imediatamente. Se converteram na pregação de Pedro. E Pedro se converteu pela conversão deles. Não que ele não fosse convertido antes, mas existia essa falha, né, em Pedro, existia esse problema em Pedro que precisava ser consertado, e Deus consertou através da vida dessas outras pessoas. Olha só, né, como ele teve que se libertar de preconceito. Um cara que era apóstolo, discípulo direto do Messias, aprendeu com pessoas recém-convertidas. Ele ali aprendeu com pessoas que haviam acabado de se converter. E Pedro teria impedido o avanço do reino se ele tivesse mantido a voz do preconceito mais alta do que a voz de Deus, né? Louvado seja Deus, porque Pedro, apesar de estar ouvindo a voz do preconceito, permitiu que a voz de Deus ainda falasse mais alto do que a voz do preconceito. E ele foi. Mas e se ele não tivesse falado, né? E se ele não tivesse ido? E se ele tivesse permitido que a voz do preconceito tivesse falado mais alto? Teria impedido toda aquela conversão, né? E dali da casa de Cornélio, a coisa foi se estendendo e foi se espalhando para os gentios, para os estrangeiros, né? E aí a gente volta para a gente, né? Vamos voltar para a gente. Muitas vezes a gente acha que Deus só age do nosso jeito, do nosso jeitinho. Assim como Pedro também, não, vai agir, mas Deus age, mas é do meu jeito. É com as pessoas certas, é com as coisas certas, é nos lugares certos. Muitas vezes a gente acha que Deus é nosso e só nosso, né? Não, Deus não está lá, Deus não age com aquelas pessoas, ele é nosso, né? Porque nós somos certos, nós somos os certos, né? Então muitas vezes a gente acha que Deus, que ele é só nosso e não é de mais ninguém, né? Duas coisas aqui que eu estou citando, né? Achar que Deus só age do nosso jeito, achar que ele é nosso e não é de mais ninguém, que a gente limita a Deus, né? É como se eu faço, não, Deus, você não vai com eles não, né? É claro que Deus ia, se Pedro se recusasse, Deus ia achar um jeito de chegar em Cornélio, mas Pedro com certeza teria problemas. E teria ali, se não impedido, mas atrasado ali o avanço do reino. E outra coisa também é quando algumas doutrinas, como a gente já falou, né, levam até denominações, né, a acreditarem que detêm o Espírito Santo, né? O Espírito Santo é daqui, é da nossa igreja, né? Porque aqui nós somos avivados, aqui nós entende o Espírito Santo, nós entende tanto o Espírito Santo que nós até controla ele. Nós até controla a ação do Espírito Santo. A gente manda nele, né? Ele faz o que a gente quer, né? Ele está aqui, né? Porque a gente tomou posse do Espírito Santo de uma tal forma que a gente mandou ele entrar e não deixa ele sair, né? E a gente controla ele. São conceitos pré-estabelecidos que infelizmente estão levando muita gente a impedir, ao invés de fazer com que avance a obra, estão impedindo muitas vezes o avanço por conta desses preconceitos aí, que muitas vezes invertem os nossos valores e faz com que a gente deixe
de se importar com o que realmente é importante. Vamos partir para os finalmente aqui. O último ponto aqui. Deixando de se importar com o que é importante. O preconceito, ele inverte esses nossos valores. E muitas vezes a gente deixa de se importar com o que é importante de verdade e começa a se importar com aquilo que não é o mais importante, né? João capítulo 4, versículo 27 diz assim: naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou: o que você está querendo? Ou por que o Senhor está falando com ela? Essa história aqui, gente, é muito conhecida nossa. É quando Jesus conversa com a mulher samaritana no poço, né? Quando ele pede água para a mulher samaritana. Então, eu não vou ler o texto, todos nós conhecemos o texto. Então Jesus chega e pede água para ela e ela fala assim: se enxerga, rapaz, eu sou samaritana, né? Eu sou samaritana, você é galileu, eu sou samaritana. Você sabe que a gente não se dá, rapaz. Você sabe que a gente não se dá, né? Você vem conversar comigo. E a gente sabe que ali Jesus foi se apresentando para ela até que ele evangelizou ela. Ela viu que ele era o Messias e ele evangelizou ela. E ela, a gente conhece a história, ela vai para Decápolis, que era a região que ela morava, e espalha a notícia e traz mais muitas outras pessoas para também se converterem. Só que quando os discípulos chegam, e o que eles olharam? Eles viram Jesus evangelizando uma pessoa? Não, eles viram um homem judeu conversando com uma mulher samaritana. E aí o que foi que levantou na cabeça deles? Preconceito. Ô, Jesus, nós não se dá com o samaritano, e ainda um homem conversando com uma mulher. O que de fato era importante nessa história? O que era importante de verdade é que Jesus estava evangelizando uma pessoa, que iria evangelizar muitas outras pessoas. Mas o que foi importante para os discípulos? O que era importante para eles era só que Jesus estava quebrando o protocolo, estava fazendo uma coisa que não devia fazer. Por quê? Mente fechada, preconceituosa, que, remete conceitos pré-estabelecidos pela tradição, pelos dogmas. E Jesus ali vai chamar a atenção deles, vai chamar a atenção deles e dizendo para eles o que de fato é importante. O que é importante? Jesus mostrou para eles que o que é importante de verdade é a salvação. É a salvação das pessoas e que para isso eles precisam tirar o preconceito de lado. Precisam fazer com que a voz do preconceito pare de falar aos ouvidos deles e que a voz de Deus de fato predomine nos ouvidos deles, Gente, o preconceito existe em medidas diferentes. Tem pessoas que têm muito, tem pessoas que têm pouco, tem pessoas que têm em algumas áreas e não têm em outras. Mas ele existe em medidas diferentes, mas em todos os lugares e em praticamente todas as pessoas. Nós precisamos trabalhar isso nas nossas vidas. Precisamos, E uma coisa super importante é a gente entender que não tem problema a gente admitir que que o preconceito existe e que nós temos, muitas vezes, algum tipo de preconceito em algum nível, em alguma medida. Não tem problema admitir isso. É até importante nós admitirmos justamente para que nós trabalhemos isso na nossa vida. O problema é nós não estarmos próximos o suficiente da voz de Deus para que ela fale mais alto. Ali Pedro, no início, não admitia que tinha preconceito. Ele não admitia. Mas ele estava tão próximo de Deus e da voz de Deus que ela falou mais alto. E ele acabou admitindo que tinha sim preconceito e acabou eliminando o preconceito da vida dele, permitindo que Deus agisse nele de forma total e livre. Lembra que eu falei no comecinho? Nós temos que ser imparciais em absoluto, absolutamente imparciais. Não podemos ser meio imparciais.
Não existe, né, meio imparcial. Ou é ou não é. Nós temos que ser totalmente imparciais. E para isso, nós precisamos eliminar total e completamente os preconceitos da nossa vida, os conceitos pré-estabelecidos. Sairmos, né, daquela caixinha fechada que muito crente, infelizmente, ainda fica tentando botar a igreja e Deus dentro de uma caixinha. Ah, não é assim que Deus trabalha. É esse tipo de trabalho que a gente tem que ter, esse tipo de estratégia que a gente tem que ter. É assim que a igreja trabalha. Não limite Deus. Ele não vai permitir ser limitado por você. Não, Deus não vai permitir ser limitado por você. O que você está fazendo, na verdade, não é limitar a ação de Deus. Você está, na verdade, limitando a ação dele em você. Ou seja, você está se limitando a trabalhar para Deus. E não limitando ele, porque Deus não tem, né? Deus não tem limitação, né? Nós não cremos num Deus de limitação. Mas sim, nós podemos atrapalhar a obra de Deus? Não, nós podemos atrapalhar a obra dele em nós. Se nós nos fecharmos e queremos fechar Deus e a igreja dentro de uma caixinha, achando que sabemos como Deus trabalha, achando, né, que Deus só trabalha do jeito que a gente pensa, do jeito que a gente acha. É Deus que estabelece como ele trabalha, gente. Paulo falou aos Coríntios, o Espírito Santo trabalha quando, onde, com quem e do jeito que ele quiser. Ninguém controla o Espírito Santo. Esse povo aí que vive achando que dominou, que detém o Espírito Santo, são loucos. São loucos. Ninguém controla Deus. Ninguém controla o Espírito Santo. É Ele que controla quem permite ser usado. É Ele que faz. O efetuar é de Deus. É de Deus. E Ele vai agir do jeito que Ele quer. E vai agir em pessoas que não o limitam e que não se limitam através do preconceito, de preconceitos, né? De conceitos pré-estabelecidos. Abra a sua mente, não para o mundo. Abra a sua mente para o Senhor, para Deus. Ele vai trazer o novo na sua vida e vai te mostrar como fazer e o que fazer. Amém? Fecha os teus olhos, vamos orar.